Boa noite, seu Renan. Quanto tempo? Quanto tempo? Para quem não sabe, sexta e sábado a gente esteve aí em São Paulo, né? O Fernando de Jacareí, eu sou de Belo Horizonte, a gente foi para São Paulo. Na sexta-feira a gente fez a reunião da cúpula dos Tubarões, né? Então, o grupo de elite hoje dentro da comunidade, aquele grupo que já passou pelas formações da Smart, já se destacou, né? Fez muito resultado e hoje está dentro da cúpula dos Tubarões. Então, a sexta-feira foi dedicada a eles, reunião, discutimos os rumos de 2026. E no sábado a gente se encontrou com mais tubarões da Smart, né? Dentro do. Foi no Fogo de Chão, na sexta-feira a gente foi no La Sul, lá em Santana. Baita restaurante, foi baita encontro, sensacional. Então, muito feliz em ter encontrado os tubarões da cúpula e encontrado também, né? Os tubarões, né? Que a gente no sábado ali pôde bater um papo, pôde trocar experiência. Foi muito legal também, né, Fernando? Muito legal. Foi assim um fim de semana revigorante pra gente, né? Para conhecer a galera ao vivo, em cores, né? Verificar quem que tem, se tem a altura que fala que tem mesmo, né? A gente começa a se encontrar ali pessoalmente. Isso foi sensacional. O pessoal é fora de Eu série. fiz uma reunião, brinquei com o Carlos, né? Que eu fiz uma reunião com ele, e tava numa cadeira alta, cara. Aí eu falei, pô, o Carlos é altão, né? Imaginei, né? Chegou lá ele baixinho, eu falei, cara, que engraçado, né? Porque ele tava na. É aquela cadeira de escritório, né? Que você aperta, ela dá aquela levantadinha, você fica mais alto, né? É engraçado, mas é isso mesmo. A gente se encontra e tem a oportunidade de bater papo, colocar o papo em dia, se ajudar, né, principalmente, porque essa é a grande filosofia da Smart, da comunidade Smart, que é andar de mãos dadas, é fazer as coisas juntos, porque é assim que as coisas, né, assim que a prosperidade para a comunidade tem dado certo, tem dado tanto certo, né, tem mudado a vida de tanta gente, né? Então, importante ali, a gente discutiu muita coisa, né? Cada mesa foi um assunto já pensando em 2026, pensando nas estratégias, pensando nas estratégias micro, né, dos imóveis, pensando nas estratégias macro também, olhando para dentro do contexto geral hoje do Brasil, né, pensando em um ano de eleição, em um ano de crédito imobiliário cada vez mais, vamos dizer assim, impactante, né, o governo traçando isso como prioridade. Então, vai ser bem legal, porque o que a gente vai falar aqui hoje é um pouco do que a gente discutiu na sexta e no sábado, junto com a cúpula e os tubarões. A cúpula dos tubarões e o restante dos tubarões lá em São Paulo, né? Então foi bem legal, né, Fernando? E para mim, eu vou fazer até um resumo do que eu já tenho falado há muito tempo, né? Muita gente fala sobre o mercado imobiliário, mas está fora, não vive, né? Acaba só refletindo um pouco do que é notícia, né? Ah, leu a notícia no G1, leu a notícia em outro lugar e replica isso, né, como verdade absoluta. E se vocês perceberem no, no, no noticiário, né, naquilo que é divulgado, cara, eles vão mudando o vento conforme a notícia é interessante. Então, por exemplo, se é interessante publicar uma coisa, publica, se é interessante. Então, durante o ano, você vai ver no mercado, cada hora tem uma notícia diferente. Só quem está dentro do mercado e vivendo mesmo, comprando e vendendo, sabe o que realmente está acontecendo. E é o que eu vou falar para vocês, sabe também o que aconteceu no passado, né? Quando o Selic aumentava, o Selic diminuía, quando a oferta de imóveis aumentava, diminuía. Então, um pouco do que eu vou trazer aqui não é só. Óbvio que isso é importante, entender, né, o que está sendo dito, o que está, né, sendo noticiado, mas um pouco também do que a gente vive e já viveu no passado. Então, olhando para o mercado hoje, dá para ter uma noção exata, ou pelo menos exata, né? Quando a gente fala de futuro, ninguém tem bola de cristal, mas dá para ter uma noção com uma probabilidade muito alta de concretização sobre o que vai acontecer em 2026. E é isso que nós vamos falar aqui um pouco hoje, né, Fernando? Mas, enfim, show de bola. Fernando, mercado imobiliário, né? A gente sempre, quando fala de mercado imobiliário, acho que é importante a gente entender, né? Porque só fala mercado imobiliário como se fosse qualquer coisa dentro do mercado brasileiro. E não é verdade, né? O PIB brasileiro, boa parte, boa fatia do PIB brasileiro hoje é do mercado imobiliário e é a intenção do governo, é a intenção do governo brasileiro, é a intenção né, de basicamente qualquer presidente, qualquer ala, né, do governo, qualquer ideologia que passa pelo governo, é inegável que o mercado imobiliário ele domina a pauta, ele tem pretensões, né, pessoas que passam por lá têm pretensões de aumentar, inclusive, a fatia do mercado imobiliário dentro do PIB brasileiro. Então não é qualquer coisa, gente. Não é o mercado imobiliário falar como se fosse qualquer coisa. Não, gente, é uma chave
do Brasil, tá? Um pilar da economia brasileira. Então, isso é importante, né, Fernando? Eu acho que contextualizar primeiro, né? Porque quando você fala no mercado imobiliário, a primeira coisa que eu olho, e aí isso já vem desde sempre, muito antes de eu ser investidor no mercado imobiliário, já tem quase 9 anos de mercado imobiliário, que é um negócio muito seguro, porque é um negócio protegido, porque se trata de um pilar da economia brasileira. Então, todo mundo olha para o mercado imobiliário e fala, isso aqui não pode cair, né? Isso aqui tem que sustentar, né? Se o mercado imobiliário hoje ele sofre qualquer baque, você não afeta só construtora, você não afeta só nós, você afeta um sistema inteiro, uma cadeia inteira de negócios, né? Até mesmo bancos, que hoje têm cada vez mais fortalecido sua carteira de crédito imobiliário. Vocês não sabem, ou muitos sabem, mas talvez muitos não se dediquem a estudar isso, mas assim, hoje o que tem sido linha de crédito, o que os bancos têm buscado de crédito com garantia imóvel não é brincadeira, né? Isso tem sido, inclusive, tem surgido negócio para ampliar essa oferta do crédito imobiliário. Então, isso aí é o primeiro ponto, né, Fernando? Eu acho que entender que nós estamos falando de um mercado que é protegido, ele está dentro de uns pilares da economia brasileira, né? Então, para a galera ter uma noção, assim, acho bom a gente poder partilhar isso, né? Porque você vai falar o seguinte, não é só comprar e vender imóvel. Primeiro que todo brasileiro, a gente tem algumas verdades absolutas, que é, todo mundo sonha com a sua casa própria, quem casa quer casa, quem compra terra não erra, ou seja, vem uma cultura aí já secular sobre isso. Só que envolve N outras coisas, muito mais abrangentes, dentro da economia de forma macro do que só o imóvel. O cara, quando compra um apartamento pequeno, ou uma casa, ou qualquer que seja o tipo de imóvel, o que vai acontecer ali? Ele vai lá comprar uma tinta para pintar da cor que ele quer, ele vai contratar um pintor, ele vai contratar o vidraceiro para fazer um box, entendeu? Então ele gera uma cadeia de consumo de serviços e materiais que vai naturalmente aquilo ali, ó, girando uma fatia da economia que movimenta o país. Simplesmente assim. Né? Então, ou seja, as pessoas trabalham com isso, vivem disso, né? E se sustentam com isso, pagam aluguel, compram imóveis por conta dos serviços prestados para a reforma, na construção civil, na prestação de serviço do dia a dia. Então, ele vai abrangendo de uma forma que o governo tem que, não dá, é uma coisa que vai parar ali. Agora, o que acontece? Quem está no mercado imobiliário, e eu acredito que aqui a galera que nos assiste aqui todo domingo, que está aqui dentro da comunidade dos leilões, que está pesquisando sobre leilões de imóveis, já é um público mais qualificado, já é um público mais seletivo. Por quê? Porque você está vindo para isso, falar, peraí, eu vou comprar e vou vender imóveis. Né? Então, o que você vê aí fora? E todo mundo, 99%, porque a gente vai falar o seguinte, leilão está saturado, está concorrido? Não, nós somos uma bolha. Começa por aí, nós somos muito poucos. Né? Poderíamos ser muito mais. Mas o que acontece? Naturalmente, você está acostumado com aquela pessoa que compra um imóvel e vai ficar nele por 10, 20, 30 anos. Né? Então, o cara não compra imóvel todo dia. E eu passei por dezenas de experiências que, para viabilizar uma venda, só foi possível porque eu sabia, eu entendia o mercado e conseguia ajudar o comprador a uma possibilidade que ele sequer existia. Hoje, por exemplo, nos POPs, isso é muito comum. Né? O POP você vende ele pelo valor da parcela. Você fala para o cara, você vai pagar menos do que o seu aluguel para você comprar esse imóvel. E ele não tinha noção disso. Vocês entenderam? Então, quando você chega num comprador, num cliente, e dá uma possibilidade que ele sequer sabia que existia, você já aumentou o seu leque, não só da venda, mas você também está movimentando o mercado imobiliário. Então, para quem já está nesse mercado, a gente vem hoje, entrando em 2026, muita gente que ainda está começando inseguro. Como é que vai ser isso? O que vai acontecer no ano que vem? O Renan falou aqui, a gente não tem bola de cristal. A gente não sabe exatamente, mas a gente consegue prever. Quando teve a eleição e o nosso presidente foi eleito aí, todo mundo desesperado. Batemos, fizemos live, deve ter gravado aí, vocês vão verificar que eu e o Renan aqui falamos exatamente a mesma coisa. Não estamos preocupados com isso. Porque, como eu disse para vocês, o mercado imobiliário é tão abrangente que ele sobe, ele se sobrepõe a qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de política. Ele não sofre ele é impossível de sofrer uma interferência que seja representativa. Então a gente passa ciclos altos e baixos, tá difícil de vender, tá mais fácil de vender, mas você passa. É como se fosse um transatlântico no oceano que vai passar altas ondas
e ele não vai ser atingido. Ele vai passar dificuldades, mas ele vai sair ileso do outro lado. Mais ou menos isso, né, Renan? Exatamente. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu vi o Fabrício falando, tem mais imóveis do que dinheiro em circulação. Nós vamos falar sobre isso. Vocês vão entender na prática por quê. Quando a gente faz uma análise de um negócio imobiliário, a gente não pode analisar nenhum dado isolado, tá? Quando você analisa um dado isolado, possivelmente você está tendo uma visão manca do todo, tá? E eu vou citar até exemplos aqui. Eu não vou falar sobre teoria, não. Vou falar sobre exemplos aqui para corroborar a minha fala aqui. Então, vocês vão entender na prática o que eu estou dizendo, tá? Mas, fato, né? A gente sempre, quando fala de um mercado, isso não é mercado imobiliário, qualquer mercado. Embora o mercado imobiliário seja um pilar, e isso que o Fernando explicou, né? Trouxe aqui para vocês, já falei um pouquinho no início também, é natural que qualquer mercado ele tenha momentos melhores para venda e outros para compra. O que você tem que aproveitar é explorar todos os momentos para você sempre ganhar, né? Então, entender qual é o melhor momento para cada coisa e aproveitar ao máximo, pisar no acelerador, trabalhar melhor a venda em momentos que está mais propício para isso, extrair mais valor, ao mesmo tempo que na hora que você tem momentos que a compra ela está mais facilitada, é hora de você comprar cada vez mais barato. Então, isso que traz ganho consistente. Quando a gente fala de ganho consistente, está a entender, fazer a leitura correta do momento, extrair o máximo de valor, seja comprando, seja vendendo. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, vamos contextualizar, então, a questão da Selic, tá? Eu trouxe alguns pontos aqui. Nós vamos falar hoje sobre o cenário atual, vamos falar sobre financiamento, aumento do funding, vamos falar sobre perspectivas macroeconômicas, vou falar um pouquinho sobre estratégia de investimento, vou citar exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando na prática, e falar um pouquinho sobre reforma tributária, tá? Então, essa vai ser a pauta aqui para nós hoje, e vou falar porque que, na minha visão, final da live, nós estamos num momento que, para mim, é a hora que o dinheiro vai trocar de mão. Tá? Dentro da economia brasileira, é o momento que você vai trocar de mão, qualquer setor. Esse é um dos setores, na minha visão, mercado imobiliário, que mais vai ter transferência de riqueza. Tá? Eu vou explicar para vocês. Mas vamos lá. O que a gente tem hoje? Tá? Qual que é o cenário atual hoje? Tá? Cenário atual hoje, por redundante. Né? Qual que é o cenário atual? Nós temos hoje uma situação de Selic alta. É óbvio, gente. Selic alta em qualquer negócio, qualquer economia, ela tem um objetivo, tirar dinheiro da economia. É óbvio que toda vez que você tem uma Selic alta, você tem uma retração, uma diminuição dos negócios, uma diminuição do empreendedorismo, uma diminuição dos negócios. Gente, eu converso com as pessoas, eu gosto muito de conversar, Fernando. E é claro que assim, a gente conversa muito com os alunos, mas os alunos são os investidores. Então, de um lado, eu tenho a minha visão de investidor, a visão das pessoas que estão fazendo as coisas, mas eu gosto de conversar muito com as pessoas que estão comprando. Eu sempre vou. Hoje eu estava no aniversário, de novo, do amiguinho do PP, e conversando lá, surgiu aí, a pessoa começou a surgir assunto de mercado imobiliário, e eu estava só escutando. E assim como 2 semanas atrás, em outro aniversário tinha acontecido, eu achei, olha só a ideia, né? Eu vendi meu apartamento e estava querendo comprar outro, né? Estava querendo comprar outro e tal, mas nesse momento de Selic alta, eu preferi deixar o meu dinheiro rendendo e alugar. Olha só. Então, isso é conversa numa mesa, né? Então, ou seja, ali a classe média conversando, remunerando o capital, tentando remunerar o capital e pagar o aluguel, né? Obviamente, essa estratégia ela gera alguma riqueza, algo que vai mudar a vida? Não vai, né? A verdade é que mas, enfim, é uma estratégia que está sendo usada para poder, talvez o financiamento, óbvio que o financiamento, a parcela ficaria um pouquinho mais cara, ela não teria sobra, ela guarda uma reserva de emergência, paga o aluguel e consegue ali rolar por um tempo. E essa pessoa estava pensando em comprar imóvel. Então, dizer que a Selic alta não impacta nada, não impacta, lógico que impacta, é para isso que foi feito. Agora, ao mesmo tempo, nessa mesma mesa hoje, tinha um construtor, o Paulo, o pai de um amigo do PP. E aí, ele falou, cara, eu construo casas aqui perto de BH, em Lagoa Santa e tal. Estou com 5 casas lá que eu construí agora no final de julho, né? Coloquei para vender. Mas eu não sei se ano que vem eu vou construir mais não sei, eu estou com medo, né, de construir. Do outro lado, o que eu vi? Poxa, da mesma forma que você tem as pessoas fazendo conta da renda fixa,
O cara que é seu concorrente, que poderia levantar casas para concorrer com você, ele também não está construindo. Então, na prática, veja como é que a oferta vai se ajustando à demanda, né? Então, se de um lado ele olha que a demanda está, não sei, será que vai ter tanta gente querendo comprar casas? Do outro lado, também não tem gente construindo. Da mesma forma, é o que está acontecendo nos leilões. Eu estava conversando com o Matheus, o engenheiro Matheus, e ele falou comigo, Renan, quando eu terminei minha última casa, eu estou terminando agora. Inclusive, quem está na turma da Black Mob aí vai ter uma imersão, 30 pessoas, né? Vão ter uma imersão lá na casa em Alphaville, que o Matheus acabou de construir. E ele virou para mim e falou o seguinte, olha, quando eu terminei minha última casa, tinha 9 casas vendendo no condomínio, concorrendo com a minha, na minha faixa de preço. Hoje, tem a minha e mais uma. E a minha é muito melhor do que a outra. Então, veja, peraí. Realmente, você tem uma retração, você tem pessoas escolhendo, será que eu coloco agora, compro imóvel? Mas, de outro lado, você também tem menos concorrência, né? Especialmente, é por isso que eu vou falar um pouquinho das teses que eu adoto, para vocês entenderem para onde eu vou, né? E entenderem que, cara, o mercado se ajusta. Da mesma forma que tem menos pessoas propícias a comprar um imóvel, agora tem menos propícias a vender, a fazer operações, a empreender, porque esse é o efeito da Selic. É para isso que a Selic ela é aumentada, para conter, né, para as pessoas deixarem o dinheiro guardado no banco, diminuir o dinheiro de circulação da economia e reduzir a inflação. Então, as coisas se amoldam, né, Fernando? Exatamente, igual, vamos até corrigir o Renan aqui, que ele falou, eu estava no aniversário, e aí eu escutei lá uma rodinha, não, ele sai procurando no meio da festa a rodinha que está falando sobre isso. Né? Deixa eu caçar onde que estão falando do mercado imobiliário. E eu sou assim, deixa eu ver onde que tem um assunto que me interessa aqui. Mas mas é exatamente isso, né? Porque o que acontece, gente? E eu acho que o erro, é uma tese interessante, é só, eu vou vender o meu imóvel, vou deixar rendendo e vou alugar. Ele nunca mais, a gente já falou sobre isso, ele nunca mais vai comprar outro imóvel que nem o dele. Não vai comprar. Acabou. Já era, ele perdeu. É uma tese burra. Se ele não tiver todo o dinheiro que você vai estar rendendo, a sua rentabilidade do seu capital, ela tem que ser suficiente, maior do que o poder de compra. E essa é uma tese que, no meu entender, vai acontecer agora em 2026. Com essa reforma tributária, com esse reajuste de alíquota de imposto, ninguém sabe, ainda não tem nada certo. Muita gente cobrando. Mas vocês não vão falar sobre isso? Como é que vai ser isso? Não, ninguém sabe. Vai começar agora. Não tem nem sistema, não tem nada, gente. Não tem nada. Não tem nada, tá? Não tem nada. Eu vou falar um pouquinho de reforma, mas não tem nada. Não tem onde declarar, onde fazer, o que é. Ninguém, não tem. Tá? Ninguém tem nem sabe quanto vai pagar. Isso. Agora, a única coisa que é uma verdade absoluta, que nem aquelas frases que eu falei, quem casa quer casa, quem compra terra não erra, a verdade absoluta é que o empreendedor, o mercado, ele não perde. Toda vez que tem um repasse de imposto, ele é repassado para o cliente final. E isso é refletido na economia de uma forma geral. Então, o que acontece? Antes você ia lá e comprava uma Marmitex. Vou comprar aqui arroz, feijão e um bife. Quanto custava? R$10. Aí, o preço da carne foi o quilo para R$60, R$50 o preço da carne. Quanto que é um bife? 100 gramas. Então é R$6. Eu não tenho como vender mais uma Marmitex por 10. Uma Marmitex vai custar 15, vai custar 20. Você entendeu? Então tudo é repassado. E detalhe, o mercado, o varejo em si, ele repassa o preço só com a suspeita. Ele nem precisa pagar o imposto a mais, ele nem precisa receber ali o reajuste dos insumos dele. Ele já repassa quando ele imagina. Né? Então, vem agora tributação sobre distribuição de lucro, né? De quem é MEI, de quem é simples, de quem é em PPJ. O cara não vai pagar do bolso dele, o negócio tem que pagar. É sempre assim. E quem é pequeno empreendedor, médio empreendedor, e principalmente os maiores, sempre vai nesse sentido. Olha, quem tem que pagar a minha conta? É o meu produto. E isso não é só na cabeça do empreendedor, isso é na cabeça do pedreiro, é na cabeça do cara da portaria do seu prédio. Quem que tem que pagar a minha conta? O meu salário. Então eu tenho que ganhar mais. O que vai acontecer? Subsídio de categoria, repasse, aumento de custo, e tudo isso vai ser feito o quê? Vai gerando ali a inflação. Então a Selic é para segurar, e um efeito que agora a reforma tributária naturalmente vai criar. Então vai gerar ali uma inflação. Quem está ganhando 12% ao ano, 13% ao ano em qualquer investimento aí no CDB, numa aplicação qualquer,
vai ficar chupando o dedo, porque a sensação real do custo do dinheiro vai ser muito maior. Muito maior. Então, o que aconteceu? Estou ali recebendo meus dividendos do imóvel que eu vendi e estou pagando meu aluguel. O meu aluguel vai subir a ponto de os rendimentos talvez nem ser suficiente para isso. E eu não vou conseguir comprar outro imóvel, porque o imóvel também vai subir. Entendeu? Então vai acontecer um efeito cascata, que é aquele diâmetro igual de represa. Tem uma boia medindo ali a altura da água. Vai subindo naturalmente. Não adianta reclamar, não adianta nada, você vai sentir isso. Né? Então a economia vai sentir. E para a gente, o que acontece? A única forma que a gente tem de estar com o colete salva-vidas, de estar prevenido nessa história, é o imóvel. Porque o imóvel ele acompanha a boia. Não importa a inflação, ele sobe. Né? E aí, quando a gente tem os imóveis do nosso estoque lá, olha, eu estou vendendo um imóvel lá por 500 mil. Eu não vou subir meu preço. Meu imóvel vai ficar super atrativo. Então, quer dizer, vai acontecer naturalmente. O cara vai falar, opa, está subindo tudo. E aí vem o que já aconteceu em 2025. Se você não comprar agora, você não compra nunca mais. Tinha aqueles memezinhos do que a gente usa muito aqui, que direto no grupo o pessoal coloca. Eu esperando os imóveis baixar para me comprar. Não vai acontecer. É. Não, isso aí é natural, né, Fernando? A gente vai daqui a pouco entrar em algumas questões macroeconômicas aqui, entrar na reforma tributária e trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês. Mas a grande verdade é que nós estamos virando, está chegando o momento de virar, né? Que é o momento seguinte, você está com a Selic alta, inadimplência no talo, né? Muitos imóveis voltando. Quem está fazendo estoque agora é para extrair valor ano que vem. A grande verdade é essa. Ano que vem, primeiro semestre, segundo semestre. Né? Por quê? Porque os imóveis estão vendendo. Acabamos de vender um imóvel de 1.970.000 à vista, no Pix. Então, o que acontece na prática? Você tem uma situação de alta inadimplência Selic, que gera esse efeito tranquilizante na economia. O que a Selic faz? Ela é como se fosse disparar um tranquilizante em toda a sociedade. Você dispara um tranquilizante, as pessoas elas ficam inertes, elas simplesmente param o dinheiro no banco recebendo 3% líquido, 12% líquido, né? 1%, o tal do 1% ao mês, né? Que, na verdade, boa parte disso fica para a inflação, porque o custo realmente aumenta, e com a tributação, que você falou é verdade, você vai ter já um reajuste de preço, que as pessoas começam a precificar, embora 2026 seja um ano só de teste do novo sistema, nem tributação vai ter em 2026. É ano de teste. Mas o pessoal já está aumentando o preço, falando que tem tributação. Não, tem tributação, vou aumentar meu preço. Essa é a realidade. Né? Então as pessoas já começam a ter uma sensação geral de que a nova carga tributária vai aumentar os preços, as pessoas antecipam. Já antecipa o aumento de preço agora, não, porque tem a carga tributária e isso naturalmente já faz aquela sensação de reajuste. Estou falando isso porque tem muita gente já perguntando para mim sobre imóveis. Não, mas ano que vem já vai ter que pagar o imposto. Não tem que pagar, gente. É só ano de teste, tá? E, na verdade, o IBS mesmo vai entrar só em 2028. Né? Então, na verdade, o IBS, que é o que realmente vai aumentar a carga tributária relativamente, né, para quem já tem uma PJ, vai aumentar em alguma medida, ele só entra em 2028. Agora, em 2026, é o período de teste. 2027 entra o CBS. Esse CBS também, obviamente, o enquadramento ali como PJ é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para vocês entenderem. Vou fazer até uma comparação. Tributação pessoa física e pessoa jurídica aqui, para vocês entenderem. É um ponto que merece atenção, mas a carga efetiva ela começa só em 2027. 2026 é só um ano de teste. Mas, enfim, então o que a gente tem? Um tranquilizante na economia, nas pessoas, que é a renda fixa. Muitos de vocês estão aqui, eu tenho certeza absoluta. Estão acompanhando essa live, estão aí do outro lado acompanhando, assistindo, mas estão lá, falou, poxa, será que eu entro nesse negócio de leilão, cara? Tô lá com meu CDB para 2028, no banco, não sei o quê, para receber lá 6% mais IPCA, 7% mais IPCA, bruto, né? Mas tá lá, teoricamente protegido pela inflação, que também é uma inflação que a gente sabe que na classe média ela é muito maior do que o que é divulgado, mas tudo bem. Então você olha aqui, você está falando desses caras falando de leilão. Será, cara, que eu entro nesse negócio? Essa é a grande realidade. E as pessoas, elas falam coisas, né? Do tipo, não sei, eu tenho medo de não vender e travar meu dinheiro. E eu vou dar um exemplo aqui sobre 18 meses de venda, que é um prazo já acima do normal.
mas a pessoa deixa no CDB 36 meses. Pega lá um CDB do banco com vencimento em 2028. Não, aí tranquilo. 2028 eu coloco no CDB, mas eu não compro um imóvel para vender em 18 meses. Então, esse tranquilizante que a Selic gera, a Selic está 15, mas os rendimentos você tem que tirar a inflação, tem que tirar, desculpa, imposto de renda, fica aí uns 13 e pouquinho, né? 1% ao mês, normalmente. Mas essa Selic mais alta, ela gera esse efeito tranquilizante. As pessoas elas ficam inertes. E isso casado com o aumento de oportunidades por causa da inadimplência, gerou um efeito em 2025 que eu não via há muito tempo, que é o efeito de você comprar mais barato. E aí eu vou usar um exemplo aqui, dois, na verdade, usando a mesma cidade. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque vocês viram em lives. Esse exemplo eu usei em lives, tá? A casa de Fortaleza, que nós pagamos 400 mil, que eu fiz no grande plano com o Matheus. E eu falei para vocês, falei, olha, esse imóvel, e aí Fernando há de comentar e concordar comigo aqui. Esse imóvel, que é uma casa com 4 suítes, num bairro nobre de Fortaleza, 200 metros quadrados, em condições... Fortaleza, capital, num bairro nobre. Se a Selic... Olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui, eu quero que vocês opinem. Esse imóvel, em condições normais, ele seria arrematado por uns 600 mil. Se tivesse Selic a 8, Selic a 9. Por que isso? Porque quando a Selic baixa, as pessoas acordam. Elas começam a procurar outras coisas para fazer. Isso é normal. Assim como essa pessoa, que eu falei, a mãe do amiguinho do PP, falou que, com certeza, se a Selic tivesse a 8, ela já tinha comprado outro imóvel, ao invés de alugar. Quando a Selic baixa, você que está na renda fixa aí, você fala, poxa, eu tenho que arrumar um lugar para colocar meu dinheiro. Vou investir em leilão. Você provavelmente estaria concorrendo nessa casa, poderia estar concorrendo nessa casa, e ter subido o preço a 600 mil, porque é o natural. A gente sabe que nem casas em capital, o preço sobe mesmo. Então, ela sairia 600 mil. Eu comprei esse ano com lance único a 414. Tá? Então, eu economizei 200 mil reais nessa compra só porque a Selic está 15. Aí você vai falar assim, mas comprou barato, mas agora vai demorar a vender. Tudo bem. Vamos supor que ao invés de vender com 8, 10 meses, que é o normal, eu venda com 14 a 16. Um pouco a mais, 6 meses a mais. Beleza, Selic mais alta, mercado, né? Obviamente ali mais frio. Vou demorar 16 meses para vender. Uma casa que eu compraria por 600, comprei a 400. Vou demorar 6 meses a mais para vender, para lucrar 500, 550 mil. Mas se eu tivesse vendendo ela mais rápido, eu teria que pagar um pouco mais caro, porque a Selic está baixa, eu teria mais concorrência, e eu pagaria 600 mil. Esses 6 meses, eu troquei por 200 mil reais a mais de lucro. Então, por isso que eu falo, gente, a gente tem que entender o que a gente está falando. E outra coisa, vender, preço é uma das estratégias. Eu sempre brinco com o Fernando quando a gente faz live. Vender é fácil. Difícil é vender pelo preço que eu quero. Porque se eu pego um imóvel de 1 milhão e 200 e coloco ele a 900, ganhando 30% de retorno, eu vendo com 6 meses. Mas eu quero vender por 1 milhão e 200. Por quê? Porque eu sei que o imóvel vale 1 milhão e 200, eu quero extrair mais valor. Para ganhar 70%, 80%. Então eu prefiro esperar um pouco mais, maturar o imóvel para extrair o máximo de valor. Então, qual que é a ideia aqui por trás do que eu estou querendo dizer? Que, cara, nesse momento, você está tendo a maior oportunidade da história, pelo menos do que eu já acompanho de leilão, já tem quase 9 anos, de comprar imóveis por preços que você nunca imaginou comprar. E eu estou dando um exemplo, eu estou falando outro imóvel, que eu arrematei ao vivo, Fortaleza, financiado, lance único na venda direta. 250 mil, imóvel tem 2 casas para vender por 700. Jamais, com Selic a 5, 6, eu compraria esse imóvel por 250 mil. E eu comprei. Aí você vai falar o seguinte, mas vai ficar... Não tem problema. Eu posso demorar 18 meses. Aí vem o outro pulo do gato, Fernando. Já vou passar para você comentar. No momento que você está comprando, todo mercado ele tem momentos de virada.
né? O que é o momento de virada? Você tem um período que você está aqui num cenário X, e aí você tem um momento que ele vira, por exemplo, a gente tem momentos de compra e momentos de venda. Não quer dizer que eu não estou vendendo agora. Vendemos agora. Falei do 1970, vendi um outro agora de 320, estou com outro engateado. Pegar do 340 bruto, né, que dá 320 líquido. Está vendendo. Esse mês aí deve fechar já só nesses primeiros 10 dias com 3 vendas. Não é isso. Mas tem momentos que está melhor para vender. E o que está direcionando para mim? Que quem está fazendo estoque está muito próximo do momento da virada. O que é o momento da virada? Que é o momento. Só você digitar no Google, gente. Não sou eu que estou falando, não. É só digitar. Aumento de funding, liberação do depósito compulsório da poupança, 20% a mais, né, que fica retido ali no depósito compulsório, 20% do recurso da poupança vai ser liberado para o crédito imobiliário. Expectativa de aumentar o crédito imobiliário de 10% para 15% do PIB. Não é nem 10 hoje, né? Na verdade, ele é menos que 10 aqui, ó. Deixa eu ter anotado aqui, ó. Ele é menos que 10. A expectativa é aumentar para... hoje é cerca de 10, ele quer aumentar para 20. O governo quer aumentar para 20 do PIB. Óbvio que não é em um ano só, em vários anos, né? Aí você tem um momento, não sei se vocês viram as notícias dessa semana. Pela primeira vez, a inflação, nos últimos meses, a inflação ficou dentro do centro da meta. E, ao mesmo tempo, o PIB, veio a notícia ruim do PIB. O que isso quer dizer? Que nós estamos muito perto, quando? Não sei, mas muito perto de entrar um ciclo de redução de juros. E aí, quem está com imóvel, meu amigo, não é que vai vender pelo preço que quer, não. Vai vender mais do que eu tinha planejado. É por isso que eu falo. O jogo para ganhar dinheiro em qualquer mercado é sempre contra a manada. Se você faz o que a manada faz, você vai ter o resultado da manada. A manada é rica? Não é, cara. Se você quer ter resultados extraordinários, você tem que fazer o que os outros não estão fazendo, cara. Enquanto tá todo mundo feliz com o Selic a 15 bruto, que vai dar 13, que não vai deixar ninguém rico, nós estamos comprando imóvel. Porque na hora que baixar, esses caras que estão com o CDB parado lá, primeira coisa que eu vou fazer, meu Deus, eu preciso procurar algum lugar para colocar meu imóvel, para colocar meu dinheiro. E aí? Quem que vai vender? A gente. Então, essa mãe da coleguinha do PP, se eu tivesse um imóvel aqui, ela seria, ano que vem, provavelmente a compradora do imóvel. Se eu tivesse um imóvel que ela queria. Por quê? Porque ela, no ano que vem, a Selic vai baixar, ela vai tirar. Meu Deus, preciso. Qual que é o propósito fazer? Vou comprar um imóvel que eu queria comprar na época que eu não comprei. Só que o imóvel vai estar mais caro. Não é isso, Fernando? Estou errado? Falando sobre isso, Renan, bola de cristal. Tem um recorte que fizeram lá do Experience. Nós fizemos o Experience esse ano, 2025, em fevereiro. E no meio da nossa palestra lá, eu falei exatamente isso, sabe? E era uma coisa que parecia na hora normal e foi meio que sem intenção mesmo. Eu falei, olha, 2024 foi um ano ótimo. 2025 vai ser muito melhor. E 2026 vai ser melhor ainda. Né? Mas por que a gente fala isso, gente? Porque a gente já está no mercado. O que acontece? Isso que o Renan está falando agora para vocês é o seguinte: cuidado daqueles que perceberem isso lá na frente. Cuidado daqueles que estão esperados. Falaram aqui sobre a zona de conforto, exatamente isso. Cuidado daqueles que acordarem tarde. O que vai acontecer? Entendeu? Aí eu vou querer comprar um imóvel lá quando os juros baixar, o meu poder de compra vai estar muito menor. O imóvel que eu vou comprar, se eu comprava 2, eu vou comprar 1. Né? Se eu comprava um grande, eu vou ter que comprar um médio. Então, gente, necessariamente é o seguinte: só se arrepende, aliás, acho que o maior arrependimento da comunidade Smart, de todos smartando, é de não ter começado antes. Então você tem que estar no jogo, você tem que estar fazendo. Por quê? Porque na hora que der a virada, que é isso que o Renan está falando aqui para vocês, você já sabe, inclusive, como é que você domina a bola, como é que você. Entendeu? O que você tem que fazer? Você já está craque, você não vai ter que começar do zero. Né? Eu não tenho que esperar a virada para começar e pegar um meio ciclo de novo. Né? Ou seja, eu tenho que entender. Eu falei para vocês aqui um pouco mais cedo sobre o quê? Na hora de você fazer uma venda, de você fazer uma negociação imobiliária, é importante que você conheça todas as ferramentas para adequar para cada operação, para cada situação, para o cliente entender ali para ele o que você tem para ofertar para ele, o quão de vantagem você vai se diferenciar no mercado. Você vai aprender isso quando? A hora que você der o start e falar assim, agora eu vou fazer? Não.
se vai demorar, você tem tempo para pegar. Né? Então não é um checklist que você pega um manualzinho e vai falar, ó, vou seguir aqui, vou fazer isso. Não, você tem um tempo de maturação, de experiência. Então, necessariamente, gente, quem está esperando as coisas acontecer, já era. Para quem é jovem há mais tempo aqui na live, vou falar uma experiência minha na época que eu tinha adolescente lá, o sonho de todo mundo que estudava, ela estava lá na oitava série, nona série, não tinha nona série naquela época. O que queria fazer? Curso técnico profissionalizante. O sonho era trabalhar numa indústria. Eu quero ser torneiro mecânico, eu quero trabalhar numa Johnson, numa Embraer, numa GM. Né? Isso daí era o ápice do negócio. E hoje, quem continua trabalhando em fábrica, quem tem um concurso, vou passar no concurso, sou um servidor público. O que acontece? Eles entram numa zona de conforto e na hora que você acorda, você não tem mais poder de compra, você está sobrevivendo. Você está ali, ó, como eu falei, o mercado, a inflação, você vai fazer um supermercado, não vai gastar menos do que R$ 1.000. Daqui a pouco tem que começar a escolher o que eu vou comprar. Né? Então, assim, a perda é muito grande para quem fica na zona de conforto, para quem fica só na mesmice, para quem não dá um despertar. Aí o pessoal às vezes começa a fazer isso aqui, vou construir uma casinha ali então, ou vou comprar casinha para alugar. E é isso na maioria das vezes que o pessoal faz. Só que eles deixam para trás o potencial enorme que é o que a gente prega aqui. Gente, leilão é para todo mundo. Nem todo mundo é para leilão, mas o leilão é para todo mundo. Então, quem quer fazer, quem quer entrar no mercado imobiliário, se profissionaliza, vem, pega, começa. Por quê? Porque o destino é um só, está mapeado. A linha de chegada está ali. Né? Na hora desses ciclos todos, eu quero passar por vários ciclos. Vai ter uma virada agora, depois tem virada de novo, depois sobe, depois desce. Mas eu estou ali, ó. O crescimento patrimonial é um negócio absurdo. É isso. E o que você falou, eu tô vendo aqui, tem muito servidor público, né? E depois eu vou colocar uma enquete aqui para vocês, tá? O Fer, a Fer, o Renan, o Vini, né? O Augusto falou que a sorte dele foi o Banco Master ter quebrado, que ele vai levantar antes aí via FGC, né? Então, deu sorte lá para levantar o dinheiro antes. Devia estar travado. Travou no CDB, vencendo daqui a alguns anos, mas tem medo, muita gente, não o caso do Augusto, mas muita gente tem medo de esperar um ano para vender o imóvel. O cara trava num CDB de 3, 4, 5 anos, travado em 7% mais IPCA. Cara, isso para mim é uma coragem que para mim é de admirar. É de admirar. O cara travar num CDB 5 anos, 10 anos, colocar num tesouro IPCA mais até 2045. Mas eu posso vender antes? Pode, mas é marcação a mercado. Você pode, inclusive, perder dinheiro. O cara trava aquele negócio. É de uma coragem que eu admiro. E aí tem medo de entrar no leilão, porque talvez eu demore. Cara, me ajuda aí. Mas sobre serviço público, né? Você falou muito legal, gente. Eu tô aqui falando, ó, eu era auditor fiscal, tá? Salário de mais de R$ 30 mil. E eu falo para você, o serviço público, tá? A não ser que você seja de carreira da casta minoritária aí, que tem vantagens, né? Judiciário, legislativo, né? Se você está no executivo, se você não tem esses auxílios que o pessoal cria aí, como no judiciário, cara, esquece. O serviço público não vai recompor seu poder de compra. A tendência, eu tô falando porque eu era servidor público, tô falando com conhecimento de causa. Tô falando com conhecimento de causa. Vai, cada dia mais, seu poder de compra vai para o espaço. E o Renan... E o Olavo falando aí que é vida louca, achando que é conservador, renda fixa. Gente, eu vou te falar. O cara que investe em renda fixa hoje, e principalmente que pega esses títulos, olha lá, Tesouro Renda Fixa 2075, ele é corajoso. Ele é muito mais corajoso que a gente. Ele é de uma coragem que eu admiro. Aí o cara pega, porque eu peguei 7%, mas pensa, gente, Brasil não tem planejamento de 2 anos, que dirá de 40. O cara pega e trava esse negócio. Mas eu posso vender. Aí tem marcação a mercado, juro flutuando toda hora, o cara ainda perde dinheiro. Essa é a realidade. Ó, o Arthur falando, foi servidor público concursado por 20 anos e sai por várias vezes. Dentre elas, a inflação que está engolindo, engole mesmo. Sabe por quê? A grande realidade.
O que eu falei aqui sobre a questão do varejo. Então, o cara que trabalha ali no balcão do supermercado, que trabalha no balcão da padaria, que é o pintor, que é o pedreiro, ele consegue reajustar. O porteiro lá do seu prédio, eles vão lá e falam, cara, não tem jeito de eu viver com esse salário, tem que subir. E aí sobe o dissídio. Mas, na categoria de servidores públicos, não tem negociação. Olha, vamos reajustar em 4%, em 3%. É uma Se briga, reajustar. é uma briga. Se É uma reajustar. briga para aumentar o salário, cara. E indústria é a mesma coisa. Ó, vai para o sindicato, vai lá, quebra tudo, para tudo, não sei o quê, e aí consegue o quê? 7%, 6%. Só que a escola do seu filho subiu 12%. Né? Aí o seu condomínio vai ter que subir 15%. Então, a energia elétrica, a conta de energia elétrica sobe, você nem percebe. Então, o que acontece? Vai subindo aqui, ó, a areia movediça vai chegando, aí o que aconteceu que você ficou parado? Sua zona de conforto. Quando você percebe, você caiu o nível. Você não consegue mais dar aquilo que a sua família tinha. Né? E vai cair aonde? Vai cair na hora que você tem que pagar a faculdade para seu filho. Caramba, como é que eu vou fazer isso agora? Entendeu? Então, sabe, você simplesmente não percebe. Você fica vendo as coisas acontecer. Mas a inflação é só 5%, né? Aquela inflação maquiada. Mas, enfim, vou fazer uma enquete aqui com vocês. Dito tudo que a gente falou, ó, professor caiu o poder de compra. Cara, é realidade. Se você não fizer nada, em 2026 para construir um negócio, uma renda paralela, começar a fazer negócios imobiliários, e o imobiliário é o ideal. Por quê? Porque ele é seguro, você não vai perder aquilo que você conquistou, porque o imóvel te protege, você está comprando barato, você nunca perde dinheiro, e você consegue fazer em paralelo. Você não precisa largar o emprego, você pode fazer isso em paralelo. Essa é a grande realidade. Então, não tem outro negócio melhor que dá tanto dinheiro, tanta segurança e ainda permite que você faça em paralelo ao que você faz. Olha lá, verdade absoluta. Eu senti na carne perdas por marcação ao mercado e CDB do Banco Master. Gente, é a realidade. Você põe PCA mais 2045, 2065. Ah, mas é tesouro. Se você precisar do dinheiro, você pode perder dinheiro. Estou falando sério. Se você vender antes do vencimento, você pode perder dinheiro. Colocar e esperar até o vencimento é uma loucura sem tamanho. Porque Brasil em 40 anos pode até nem existir mais do jeito que é o Brasil. Então, 40 anos já é um negócio maluquice no Brasil. Mas eu posso vender. Se você vender, você está sujeito a marcação no mercado. Então, presta atenção nisso, porque muita gente está só rolando as coisas e não percebe que no final das contas isso não vai. Renda fixa é só reserva de emergência. É isso aí, o Marco Antônio falou. É só reserva de emergência. Outra coisa, aí eu queria fazer uma enquete com vocês aqui. Então, dito isso, Selic alta, e todo mundo inerte, porque é como se fosse um tranquilizante. Eu até brinquei outro dia com o Matheus, falei, é como se você pegasse savana africana e botasse um tranquilizante no leão, nos tigres, não sei o que, todo mundo dormindo. Isso que a Selic alta faz. Ela gera um tranquilizante na sociedade. Para quê? Para que todo mundo pare e não faça nada. Porque isso diminui a inflação. Ninguém empreenda, ninguém tenta fazer alguma coisa, porque o cara fala, não, eu prefiro, não, eu fico aqui, é melhor. Não sei, né, o que está acontecendo, vou deixar meu dinheiro aqui na Selic a 15%, que dá 13% líquido. É como se fosse um tranquilizante. Aliado à quantidade de oportunidades por causa da inadimplência, nós temos um cenário de compra absurdo. Aí eu quero perguntar para vocês, o que vocês prefeririam? Tá? Pergunta. Quero ver que vocês colocam no chat. Esse imóvel em Fortaleza de 600 mil, de 1 milhão e 200. Vocês preferem comprar num cenário que, o mercado tá pujante, eu vou vender por 1 milhão e 200 em 8 meses. Porque tá todo mundo querendo, eu tenho fila para comprar, mas eu tive que pagar 600, porque a concorrência estava grande. Porque a Selic estava 8%, todo mundo procurando investir, todo mundo querendo vir para o leilão de imóvel, estava 8%. Eu vou vender por 1 milhão e 200, considera só bruto, não entra na reforma nem nada não, só para a gente facilitar a conta. 600, colocar para 1 e 200, para vender, vendi em 8 meses. Ou você prefere, presta atenção, você prefere colocar 600, que é a concorrência, você entrou e tal, vendeu em 200 em 8 meses. Pô, mercado pujante, tinha fila para comprar, vender o imóvel. No Pix. Ou, a concorrência tá baixa, não teve disputa, você pegou com lance único, baita imóvel, você pegou por 400 mil. Isso é realidade, pô. Do caso meu.
Peguei por 400 mil sem concorrência, para vender por 200. Vai demorar mais. Vai demorar 1 ano e meio. Ao invés de vender por 8 meses, vou vender com o dobro do tempo. 16 meses, não 1 ano e meio, 16 meses, dobro do tempo. O que vocês preferem? 600 para vender por 1.200 em 8 meses, ou pegar por 400 e vender por 1.200, mas em 16 meses? O dobro do tempo. O que vocês preferem? Vamos lá. O que você prefere? O que vocês preferem? É, gente. O que vocês preferem? Vamos lá. O Alito falou para 400, o Paulo 400. O que vocês preferem? Pagar 400 e vender por 1.200.000, só que em 16 meses, porque demorou um pouco mais. Ah, porque se ele está alto, você não tem ali 2, 3 compradores querendo olhar, aquela coisa toda, ou não? Você pegou a 600, disputa, você vai vender 1.200.000 em 8 meses, rápido. Tá todo mundo já querendo comprar seu imóvel. O que você prefere? Tem gente que prefere menos tempo, tem gente que prefere 16, mas a maioria prefere 16 meses. E por que vocês preferem 16 meses? O trabalho mesmo. Demorou um pouco mais? Demorou. Mas, ao mesmo tempo, você economizou 200 mil na disputa. Porque se ele tá alta, tá todo mundo com tranquilizante, cara. Tá todo mundo com tranquilizante. Considere sem as despesas, né, para facilitar a conta. É como se você pegasse 400, virasse 1.200.000, e o outro pegasse 600, virasse 1.200.000. Você ganhou nessa brincadeira aí, você ganhou 200 mil a mais só nessa brincadeira, cara. Olha que loucura. O esforço é o mesmo. O esforço é o mesmo. Você só alongou um pouquinho sua operação. O trabalho já foi feito. Você não vai ter trabalho nenhum adicional. Só espera um pouquinho mais para colocar o dinheiro no bolso. Mesmo trabalho. E comprou mais barato, sem concorrência. Por quê? Porque está todo mundo inerte. Então, é isso que eu falo, Fernando. Aí eu estou falando aqui, colocando racional, vocês estão concordando. Mas, se eu não tivesse falado isso, você ia virar e falar o seguinte: nossa, é um problema, porque a Selic está alta, não sei. Cara, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Se você está demorando um pouco mais para vender, você vai comprar mais barato. Essa é a realidade, né, Fernando? E aí, ó, eu vou pegar um comentário que eu separei aqui do Ricardo. O melhor é comprar um bom ativo, barato e com liquidez, que será vendido em qualquer condição de mercado, porque tem procura, tem comprador que quer. Olha só o conceito do Ricardo. Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Isso daqui é o efeito manada, é o que todo mundo quer. Todo mundo quer comprar alguma coisa que vale 100, que você vende por 1 milhão, e que todo mundo quer. Só que, o que a gente aprende? Por isso que a gente estava falando aqui um pouco antes sobre a importância de você começar para ontem. Porque daqui a pouco, e a gente estava falando sobre isso agora na reunião com os tubarões ontem, sexta-feira, você vai ter que colocar a sua perspectiva de visão aonde o imóvel para você, ele não é a mesma visão que é o imóvel para qualquer outra pessoa. O imóvel, ele passa a ser apenas um número, uma planilha. Para você não importa se ele é tijolo, se ele é isopor. Entendeu? Ou seja, é números. Então, eu não preciso de um imóvel que seja uma liquidez e que seja... Não, eu preciso daquele imóvel que me dê lucro. Então, quando o Renan me coloca aqui, ó, ele arrematou ao vivo uma casa em Fortaleza por 414 mil, que vai vender por 1.200. Ah, que demore 1 ano, que demore 2. Né? Ou seja, ele comprou por 1/3 do preço. Que tenha que gastar ali 100, 150 mil e tal, você vai ter 500 mil, 550 mil de lucro numa casa que, se você vai olhar por essa perspectiva de que eu quero algo que seja desejável, que tenha liquidez, eu vou ficar de fora. Né? Eu vou ficar na minha zona de conforto buscando a pepita de ouro, o diamante bruto ali, o diamante já lapidado, né? Não bruto. Então, quando você começa para ontem, olha, eu vou entrar no mercado imobiliário, eu vou aprender esse negócio aqui. Eu tenho que aprender, né, com a história do Clóvis de Barros lá. Pô, o cara inventou, eu só tenho que entender. Então eu tenho que entender. Ou seja, eu vou pegar o negócio e eu vou pegar, explorar, extrair o máximo de lucro de cada oportunidade. Né? E aí não importa para mim qual é o tipo de produto, importa é o lucro, importa a minha rentabilidade. É para isso que a gente está aqui. Né? Para você conseguir elevar o seu patamar, para você conseguir conciliar com o seu serviço público, conciliar com sua CLT dentro de uma indústria. Né? Por quê? Porque o Renan falou aqui, comprou a casa em Fortaleza, que ele demora 2 anos para vender. Você está lá trabalhando, sou servidor público, sou diretor de indústria, tenho um cargo na fábrica,
Qual vai ser o trabalho que esse imóvel vai me gerar durante esse período? Eu vou continuar fazendo a minha função, vou continuar com o meu salário e com o lucro daquele imóvel. Vocês entenderam o contexto? Exatamente. E qual que é a alternativa a tudo isso? Porque você não está tendo trabalho. Porque esperar é vender imóvel, gente. É lógico que você vai ter um trabalho ali, você pode ligar, fazer um follow-up com o corretor para ver como é que tá e tal, mas assim, quem está vendendo é corretor. Você vai fazer um tráfego pago, você vai pagar alguém para fazer o tráfego pago. Não é você que vai apertar lá o outro, você vai pagar alguém. Você está com o imóvel um ativo bom, né? Agora, qual que é a alternativa a tudo isso? A alternativa a tudo isso, sabe o que é? Você botar num CDB para vencer em 2030 para ganhar 7% mais IPCA. Para ganhar o que eu vou ganhar em um ano e meio, você ganhar em 5. E com a inflação comendo seu rendimento todo. Então, não tem alternativa. Ainda que eu tenha colocado aqui uma questão, um questionamento para vocês, veja, os dois, você pode ter opinião, você pode falar assim, eu quero vender mais rápido para pegar e aplicar em outro. Ou não, eu quero esperar um pouco mais, o mesmo trabalho, eu já fiz, porque leilão é negócio, mas você tem um trabalhinho ali para garimpar a oportunidade, para analisar. Então eu já fiz todo o trabalho, eu prefiro esperar e ganhar mais. Você pode, cada um vai ter sua opinião aqui, a maioria concordou comigo, mas tem outros que não, tudo bem. Mas veja, isso aqui comparado a CDB, aí, cara, não tem o que comparar. Você pegando um imóvel de 400 para vender por 1.200.000, você vai gastar 50, 100 mil numa reforma e vai ganhar 500 mil de lucro. Isso aí não tem lógica. O que nós estamos vivendo hoje é o mercado que você tem que escolher, inclusive. Porque não está compensando, porque tem tanta coisa boa que não está valendo a pena você pegar coisa 30% mais. Porque tem muito imóvel dando para 40%, 45%, 50%. Essa é a grande realidade. E um exemplo prático, Renan, que aconteceu essa semana, para quem me segue no Instagram, eu postei lá nos stories, eu fui condenado, né? Perdi uma aposta lá, vou ter que pagar um churrasco lá pro meu time dos Tubarões. O que aconteceu com eles? Eles arremataram em junho uma casa 5 metros de frente. Então, quer dizer, meio lote, em Curitiba, casa de rua, por 560 mil, 570 mil, se eu não me engano. E aí eu disputei, falei, não, gente, peraí, essa casa aí a gente não vende por mais de 1 milhão. Não, então a margem é pequena, não vamos não, deixa esse negócio para lá e tal. O Rafa bateu no peito, falou, vamos fazer o churrasco, eu vou vender essa casa por 1 milhão. Falei, não, Rafa, você não sabe, não tem noção e tal. Não, vamos pegar. Foi lá, pegaram a casa, isso foi em junho, registrou em julho, desocupou lá, a casa estava sensacional por dentro. Então tem a história das probabilidades ainda, né? As possibilidades positivas. A casa estava sensacional, acertou com o ocupante, deu 35 mil lá, e vendeu agora, 6 meses depois. Então, olha, não é um imóvel de 100 mil, um popzinho que você vende 6 meses. Foi uma casa, vendeu por 1.150.000. Então, eles pegaram 500 pau de lucro em 6 meses. Essa eu lembro. Essa também eu achei que não venderia. Entendeu? Então, gente, você imagina o seguinte, a gente parte de um link de probabilidades, porque, por exemplo, a gente está discutindo aqui, o Renan falou da questão do 80-20 que a gente fala, você prefere pagar 400 agora ou 600 numa Selic baixa para você vender por 1.200 daqui a um ano? Só foi lance único essa aí? Foi lance único, né? Foi lance único. Foi lance único, não foi? Único. Pois é, esse num cenário de Selic baixa não seria lance único. Mas assim... É isso que eu tô querendo dizer também, ele pegar com lance único. Aí, pega a questão de Fortaleza. Se você demora 2 anos para vender, você não vai mais vender por 1.200. Você vai vender por 1.300, 1.400. Entendeu? Por quê? Porque Exato. também sobe. Você tem um lixo de probabilidades depois que você faz. É isso que acontece. Então só vai se molhar quem está na chuva. Começa por aí. Não tem jeito de você ganhar na Mega Sena se você não jogar. Pronto. É isso aí. Então não tem segredo, né? E aí, falando um pouquinho sobre reforma tributária, muita gente está apreensiva. Que eu disse, na minha visão, nós estamos no melhor momento para compra de imóvel. Quem não está comprando imóvel nesse momento, cara, está marcando toca. Quem não está comprando imóvel, não está pensando em comprar imóvel nesse momento do Brasil, e tem que comprar imóvel barato. Não é comprar imóvel de qualquer jeito, não. Você comprar imóvel no mercado, aí você perdeu. Você tem que comprar imóvel barato. Quem não está comprando imóvel barato agora, e leilão é o caminho, está deixando a maior oportunidade da história. O dinheiro está trocando de mãos, está aí,
E quem não está se movimentando vai perder essa grande oportunidade de trocar. Porque o lucro está na compra, gente. Você pagou barato, acabou. Ah, demorou, cara, acabou. Você já pagou barato, você já aumentou seu pagamento, acabou. O lucro está na compra. Você comprou bem, acabou, cara. É ou não é, Fernando? E, gente, uma coisa que o Renan não falou aqui, e eu digo para vocês, aqui não é uma coisa que, tipo assim, é um curso, que você compra o curso e acabou. Não, você vai aprender, e detalhe, o treinamento para vocês é para vocês serem sócios qualificados. Hoje, eu não tenho nenhum imóvel que eu seja 100% meu. Todos os imóveis são arrematados com os smartanos. E eles entraram em algum momento, em alguma turma, e se tornaram sócios. Por quê? Porque eles vão se qualificando. Tudo que a gente falou aqui hoje sobre você, ó, você não pode, uma coisa que você não pode fazer é começar 2026 na mesmice, continuar inerte. Você tem que dar um passo, entendeu? Você tem que vir para o mercado imobiliário, se você quiser preservar aquilo que você já conquistou. Senão você vai acabar perdendo, né? Hoje, eu falei sobre pessoas que eu conhecia lá atrás, que eram diretores de fábrica, não sei o quê, que eram super ricos naquela época, 20 anos atrás, e hoje a aposentadoria deles mal é mal consegue manter o carro que tem 10 anos de uso. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: quando vocês entram na comunidade Smart, vocês têm que buscar, e eu falo isso nas minhas lives de quarta, a gente fala aqui no domingo, tem live terça, quinta, todo dia, 6 horas da tarde, agora no YouTube. Então, gente, tem conteúdo para você. Você só não faz se você não quiser. E o que você está fazendo? Você está se especializando, inclusive, para fazer parte do ecossistema Smart, para arrematar junto com os smartanos, para desenvolver negócios, para você chegar no ponto aqui de falar o seguinte: para mim não importa qual é o imóvel, importa o quanto de lucro ele vai me gerar. Né? Foi isso que eu falei do caso aqui de Curitiba, que me veio na cabeça. O outro falou assim: ah, mas com 600 eu pego 200 e compro outro. A gente inventa, você faz o dinheiro infinito aqui, você tem um monte de possibilidades para você conseguir maximizar seus lucros, para você conseguir transformar vidas. Porque hoje o que a gente faz aqui dentro da comunidade Smart é transformação de vida. Né? E até injustiça a gente está aqui falando hoje para vocês aqui, ó, porque tem muito pouca gente. A gente já teve live com o dobro de pessoas, mas vocês hoje têm o privilégio de escutar o que a gente está falando aqui sobre essas perspectivas futuras, você tirar aquelas nuvens negras que ficam, reforma tributária, e agora acabou o negócio, não sei o quê. Não existe isso, gente. Toda a vida tem essas ondas que vem, onda que vai, mas o negócio está ali firme e forte e a gente constrói patrimônio, você transforma a sua vida e a vida daqueles que você gosta. Simples assim. Exato. E aí, até para entrar no tema reforma, só adiantando que dentro do Experience vai ter uma palestra do Pablo, tá? Só sobre reforma tributária. Vai ter aula dentro do DZA só sobre reforma tributária. Agora, o que tem aí hoje é o que está na lei. Ah, que vai ter o CBS, que vai ter o IBS, que vai chegar a 14%, porque tem um redutor de 50%. O que tem? Ah, que quem vender mais de 3 imóveis no ano calendário, adquiridos nos últimos 5 anos, vai ser caracterizado como pessoa jurídica. É o que está aí escrito, tá? Como fazer isso, como operacionalizar, como pagar, não tem nada ainda. A verdade é que o que tem é isso aí. E aí, tem um detalhe, só para a gente concluir aqui, e a gente vai falar muito sobre reforma tributária nas próximas lives, como que é hoje, né? Hoje se paga 15%, né, com quem remata na pessoa física, 15% sobre o ganho de capital. Então, por exemplo, só usando esse exemplo dessa casa de Fortaleza, vai dar 500 mil de lucro, né? Então, vou pagar de imposto 500 mil de lucro, aí eu não estou tirando ainda o imposto, vou pagar lá 70 mil de imposto, né? Vou até os 600 mil, vou pagar 15%, vou pagar 90 mil de imposto, tá? Beleza? Então, se fosse na PJ, eu pagaria 72, porque eu pagaria 6% sobre os 1 milhão e 200. Veja, quando o lucro é muito alto, hoje em dia, já vale mais a pena pagar na PJ. A gente não paga por quê? Porque, cara, a operacionalização, na hora que você está comprando, você ficar escolhendo cada operação, essa eu vou comprar pela PJ, essa eu vou comprar pela PF, acaba que, na média, a gente compra tudo pela PF, porque, na média, as operações, elas acabam sendo mais vantajosas na PF. Não vale a pena ter, hoje em dia, ter uma PJ para rolar isso. O que vai acontecer, na minha visão? Que a partir de 2026, a partir de 2027, talvez seja até vantajoso ter uma PJ. E olha só o que eu vou dizer. Você só vai pagar imposto sobre o valor agregado. Não é 14% sobre tudo, gente. Não é 28% sobre tudo. Isso não existe, tá? Você vai pagar, se você tiver na pessoa física até 3 imóveis, não muda nada. Absolutamente nada.
E quando você ultrapassar esses 3 imóveis de venda, e aí tem estratégias para você estender um pouco mais. Primeiro, porque você só vai ultrapassar, você só vai ser caracterizado como PJ se você lucrar mais de 288 mil ano. Então, quem lucra menos de 288 mil anos, esquece. Você não está caracterizado isso. E quem lucrar mais, e talvez fizer sentido, né, até pela obrigatoriedade da lei, vai ter que transformar, vai ter que ter uma PJ para operacionalizar isso, acima dos 3 imóveis, todo o imposto que você pagou, todo imposto que você pagou na entrada, você vai poder deduzir na saída. Então você vai pagar só sobre o valor agregado. É 14% sobre o valor agregado. Então, isso é importante entender, porque muita gente está achando que vai pagar mais 28%, aí 50% com o redutor, 14% sobre o valor total, sem poder deduzir o que você gastou antes. Não é bem assim, tá? Você vai pagar só sobre o valor agregado. Então, a gente precisa entrar nessa seara da tributação com muito cuidado, para que vocês não fiquem apavorados com coisas que não existem, tá? Hoje, a tributação na PJ, em muitos casos, ela já é mais vantajosa do que na PF. Óbvio que com o IBS entrando em 2028, aí sim, o IBS entrando em 2028, que aí isso é uma tributação nova. Até então, o que vai acontecer? Vai substituir PIS/COFINS pelo CBS. Até aqui muda muito pouco. A tributação nova mesmo do IBS, ela entra em 2028. Então não é agora, só 2028, que vai entrar a tributação do CBS. Quer ver, ó? 2028 entra a tributação do CBS. Deixa eu só confirmar se é 2028 mesmo, ou 2029. 2029, na verdade, não é nem 2028. Só 2029 que entra o IBS, gente. Esse sim é um tributo novo. Então tem 4 anos ainda. 25, né? 26, 27, 28. 3 anos. Então, o pessoal tá em pânico com coisa. Calma, cara. Muda, até agora, muitas operações elas já são mais vantajosas na PJ. O que muda realmente? Isso muda. Talvez, porque hoje o que se tem de operação de ROI muito grande, que é 60%, 70%, 80%, normalmente dá ainda para fazer no à vista, mas 150%, 200% normalmente é cooperação financiada, operação financiada, então, beleza. A PJ, por exemplo, você não consegue pegar recurso do SPH, comprando a pessoa física. Aí tem um detalhe, o Ricardo falou ali, se for 10 cotizações, como 10 imóveis, se você estiver dentro do imóvel da matrícula, sim. Mas você pode não estar na matrícula, né? Então, se tiver 5 pessoas cotizando, cada um comprando 3, já são 15 imóveis. Cada um vai fazendo rodízio, cada um fica com o nome na matrícula. Pode acontecer também, né? Então, tem que ter calma. É que o Gaola falou, gatilho para ansiedade. Antecipar um problema que nem sabe se vai se concretizar. 2026 é ano de teste. Primeiro, não tem tributação. Segundo, em 2027 entra o CBS, que é um tributo que só vai trocar PIS/COFINS. A tributação nova mesmo só entra em 2029. Então, calma. As coisas vai ter palestra lá no Experience, vai explicar o que vai mudar e tal, com calma. Ainda nem soltaram como é que vai pagar aí, como é que vai declarar isso, ninguém sabe. Não sabe nem se vai manter isso, tem que ver também, porque vai ter lobby dos bancos, das construtoras, já era para ter tido, já deve ter tido na época. Mas quando começar a rodar e começar a imóvel ficar estocado aí, porque as pessoas, quem não está informado, vai ter medo. Vocês estão aqui informados, mas tem gente que não está informado, vai ter por lá. Pô, e aí, o que eu faço? Será que os bancos vão aceitar esses imóveis ficarem ali parados? Então, tem que ter calma, né, Fernando? Eu acho que não dá para precipitar com nada, né? Não dá, você nem sabe, porque o que acontece? Hoje tem o imposto de renda sobre ganho de capital. A pessoa física passou de 3 imóveis. Cara, você vai pagar a tributação como se fosse jurídica. Não precisa abrir uma pessoa jurídica para isso também. Então, N coisa. Agora, um ponto que você colocou aí, né, que eu acho que é fundamental, qual vai ser a influência disso tudo no estoque do banco? Quem sabe, né? Vamos falar de gatilho de ansiedade, que nem o Olavo colocou aqui. Quem sabe o banco não tenha que reduzir lá embaixo o preço desses imóveis para poder liberar os ativos dele. Lá estaremos nós para aproveitar isso também. Então, gente, não tem jeito. O arrependimento sempre é de você não ter começado e entendido antes, né? Ou seja, eu tenho que entender do negócio.
Eu quero aprender esse negócio. Eu vou fazer esse negócio. É simples assim. Exato. Aqui a estimativa, inclusive, é de ficar. Eu fiz essa conta, ficou mais ou menos isso mesmo: 4% de faturamento a mais. Então você já paga 6 do EPJ, paga mais 4, vai chegar a 10, né? Com 10, cara, com o banco vendendo mais barato, você acreditando e jogando lá na ponta, no final das contas, não vai mudar muita coisa. Vai aumentar um pouquinho? Pode aumentar um pouquinho. Pode ter outros que vai ficar ainda abaixo de pessoa física, porque pessoa física, quando o lucro é muito grande, a pessoa física fica mais cara que a PJ. Então tem casos aí que vai empatar com o que você pagaria na pessoa física. Então não vai mudar tanta coisa assim. Tem que ter calma. Não é tanto. Isso só quando entrar o IBS em 2029. E Só detalhe, quando entrar o IBS em 2029. O IBS até 2027, 2028, muda muito pouco. Essa é a grande realidade, né? Então, tem que tomar cuidado com... Porque vocês ficam vendo lives no YouTube, no Instagram. terrorismo. Não, que fulano de tal falou que... Cara, é o que está na lei. Agora, operacionalizar. E, além disso, a carga tributária efetiva é o que eu disse aqui. Eu já tinha feito essa conta aqui. Estava dando 3,5. O pessoal está falando que vai dar 4. Que é o quê? Pagar, você acreditar na entrada, pagar a diferença, o valor agregado na saída, os 14%, computar com 6% de... Não, porque aí tem o 6% de... 14% é IBS e CBS. Porque o IBS, que é o acréscimo real, porque quando você paga 6%, você está pagando PIS, COFINS, que é o que já tem hoje, que às vezes sai mais barato que na pessoa física. PIS, COFINS e RPJ. O PIS, COFINS substitui pelo CBS. O que você vai pagar extra é 7% sobre o valor agregado. Só que o valor agregado é 20%, 25% da sua receita bruta, normalmente, 30% da sua receita bruta. Não é ROI, não. Estou falando da receita bruta. Então, na prática, vai aumentar 3%, 4% do seu tributo final. Na prática é isso. Vai ser absorvido aonde, gente? 4% é absorvido pelo valor dos imóveis. Isso não, é claro. Detalhe, vai gerar 4% você vai empurrar pra quem a mais, tá comprando, pô. Você vai repassar 10%, porque é assim que o Brasil funciona. Você vai ganhar sobre o imposto. Exatamente. Cara, eu fiquei um pouco preocupado, não vou mentir, quando saiu essa reforma, mas depois que a gente começa a fazer as contas, cara, não vejo impacto relevante pra gente, não. Talvez o impacto maior seja até no leilão judicial, com aquele negócio de pagar na entrada. Porque aí já é um negócio chato, você pagar o imposto na hora que você está comprando, né? É uma situação, embora você também vai poder acreditar lá na ponta. Mas, no caso da pessoa física, no caso de imóveis extrajudiciais, cara, sinceramente, muito pouca relevância no negócio, tá? Vai ser mais burocracia. Isso é a chatice de ficar tendo que declarar mais uma coisa que você não declarava. Mas agora, mudar a lucratividade dos imóveis, cara, não vai mudar. Não vai afetar, porque você vai incorporar lá na frente, vai pagar lá na frente, vai aumentar o preço do imóvel lá na frente. E ponto. Mas não vou fazer mais live sobre isso. Eu vou trazer números para vocês na semana que vem, várias simulações para vocês entenderem o que vai acontecer. E isso, simulações extraoficiais, não é do governo. Porque até agora, gente, não tem nada. Só tem uma lei publicada, um monte de gente falando sobre isso. Na prática mesmo, não tem uma calculadora, não tem nada, ninguém montou nada. No final das contas, o governo não divulgou como é que vai ser, como tem que declarar. Não tem nada. Não adianta ficar especulando sobre coisa que não existe. É a grande realidade, né? Até porque 2026 é teste, né? Ô Renan, e você falou uma palavra aí que eu achei que é fundamental dar um parênteses nela, que é, vai ter mais burocracia. Gente, hoje, tem negócios que não são realizados porque as pessoas não sabem desenrolar a burocracia. Então o cara constrói para vender, o cara está lá para vender, ele não sabe como é que ele vende, ele não entende como é que é a burocracia de um financiamento, como é que é as coisas. Então é aquilo de novo que eu falei, ou você aprende todas as ferramentas ou você fica fora do jogo. Você sai muito atrás, entendeu? Você tá despreparado, você tá uma concorrência desleal. Então você tem que entender tudo. E para entender tudo, você tem que estar no jogo. Eu tenho que saber como é que funciona essa burocracia. Se vai ter burocracia, eu tenho que saber como é que ela é. Perfeito. Fechando a live aqui, quem quiser entrar para o jogo dos imóveis, aproveitar o melhor momento para comprar imóveis de leilão da história, Selic alta, inadimplência alta, vários imóveis saindo muito abaixo do valor de mercado, a hora é agora. Se você não comprar, o lucro está na compra.
Nunca foi tão fácil comprar imóvel bom. E eu não tô falando... Eu mostrei para vocês, eu arrematei em live para vocês, mostrando para vocês como que arremata imóvel nesse momento de alta oferta e baixa demanda. Então, a disponibilidade é quem quiser aproveitar e entrar para o mercado mais lucrativo que existe, comprando imóvel abaixo do valor do mercado e protegendo seu patrimônio, protegendo sua família, trazendo segurança para sua família, protegendo seu legado e, ao mesmo tempo, construir patrimônio de maneira sólida, a hora é agora. Digita Black aqui, meu time vai te chamar. Hoje é o último dia da Black Mob. Acabou. Agora acabou mesmo, tá? Muita gente chamou, acabou. Quem não chamar agora já era. Mentoria vitalícia do DZA, reformas lucrativas vitalício. Você vai ter ingresso para Experience, você vai ter titulação de pós-graduado, você vai ter treinamento do Fernando, desocupação e garimpagem, da Marcela como estruturar assessoria, do Guará sobre imóveis pop. Você vai ter ainda, concorrer à imersão, com 30 pessoas vão ir numa imersão de uma casa que acabou de construir pelo Matheus, sendo finalizada agora pelo Matheus. Você vai ter a oportunidade de aprender sobre números, ver na prática como é que funciona. Então tá aí, cara. Agora, tem que fazer por onde? Né? Tem que tomar decisão. Então, hoje é o último dia para você tomar decisão, entrar para Black Mob e ter mentoria vitalícia. Você vai ter suporte vitalício e vai entrar para o maior ecossistema de milhões do Brasil. O ecossistema Smart, ele te auxilia da educação até a venda. Então não é brincadeira, não. Nós não estamos aqui brincando, não. Nós estamos aqui te auxiliando da educação até a venda. Eu, Fernando, Guará, Marcela, todo um ecossistema montado para poder fazer a diferença na sua vida. Além disso, Thaisa cuidando do financiamento, o Guará cuidando ali da Smart Caixa, enfim, todo um ecossistema pronto para poder te ajudar e conduzir sua operação até a venda. Beleza? Fernandão, foi top, hein, Fernando? Ó, Oi, isso aqui é ouro, hein, cara? Tá doido, né? Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. O cara, quando começa a parar para refletir sobre as coisas, porque a gente tem a mania de ficar, vamos dizer assim, reproduzindo o que a gente escuta sem parar para pensar. Ah, aqui tá difícil, não sei. Cara, para pensar. Escuta quem faz. É assim mesmo. Eu trouxe aqui para vocês, cara, um panorama de peito aberto. O que tá fácil de fazer, o que tá mais complicado de fazer e o que a gente dribla para poder costurar, por exemplo, as vendas mesmo. Cara, mesmo 3 imóveis vendidos em 10 dias. Cara, você tá vendendo e tá comprando mais barato. Esse é o mundo perfeito. E quando virar essa chavinha, cara, a gente vai vender ainda mais caro. Quem comprou, comprou, cara. Quem não comprou vai chegar tarde pra festa. A realidade é essa. Quem não comprar agora vai chegar. Aí vai chegar depois na que a Selic baixar. Ah, agora eu quero investir em imóvel. Já era, meu irmão. Quem comprou, comprou. Quem aproveitou a xepa aqui, tudo barato, comprou. Quem tá esperando baixar a Selic, na hora que baixar a Selic eu tô vendendo. Mais caro muito mais caro do que eu planejei. Tô mentindo para encerrar? De jeito nenhum, é exatamente isso, gente. Comece, você só vai se arrepender de não ter começado antes. É simples assim. Dedicação, interesse, vai embora, transformação de vida. São pessoas, sempre. É o comprador, é o vendedor, é a gente. É isso, é um negócio. E é um negócio que não ocupa o seu dia a dia, né? Você consegue conciliar naturalmente aí com tudo que você já faz. Show de bola. E ó, dia 17 tem aula minha do Fernando, proposta. Galera da comunidade aí, se liga que vai ser uma aula fechada. Como fazer proposta e esperar esse final de ano dos bancos aí, os fechamentos de final de ano. Baita arrematações com imóvel, banco vendendo abaixo do preço de mercado para fechar balanço dia 31. Dia 17 tem aula de proposta, beleza? Valeu, Fernandão. Obrigadão, meu querido. Tamo junto. Boa semana.